Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MAL11, um fundo do setor de shoppings. Vou trazer atualizações sobre o fundo para vocês e, em especial, comentar sobre o baixo rendimento do fundo nesse mês. O fundo gerou apenas 66 centavos por cota, em que pese tenha distribuído 78 centavinhos. Será que isso é preocupante? O que aconteceu? Eu vou esclarecer tudo isso. Como o vídeo vai ficar longo, já vou ir direto ao ponto. Aqui a gente tem alguns dados gerais, então quantidade de cotistas mais de 112 mil, fundo grande, cota patrimonial acima dos 120, cota mercado no fechamento do relatório R$ 99,00. Salvo engano, essa cotação já até recuperou um pouco mais, está na casa dos 103, pelo que vi. Taxa de administração é um dos destaques do fundo, sendo a menor do setor, 0,5% ao ano. Fundo grande, mais de 1 bi de patrimônio, como eu disse, 78 centavinhos por cota foi a última distribuição. Alguns destaques ainda, ocupação de 95%, então muito tranquilo, a vacância de 5%, lembrando que um fundo de shopping a gente sempre vai ter alguma vacância, porque são muitos inquilinos, então sempre tem alguém vagando o espaço, então a gestão tem que controlar isso, por enquanto está ok, dá até para melhorar um pouquinho, mas está ok. Base acumulada é de 72 centavinhos por cota, então praticamente aqui mais um mês de rendimento, super tranquilo para ocasiões como esta, desse mês, o fundo conseguir linearizar para os cotistas não sofrerem. Quanto aqui ao cenário macroeconômico, está bem interessante esse texto, tá bom, pessoal? Sempre recomendo a leitura. Para quem não gosta de uma leitura muito enviesada, essa leitura aqui do cenário macroeconômico feito pelo MAL11 está bem objetivo, tá? Tá pouco enviesada com a opinião do gestor, está bem pragmática, trazendo números, está bem interessante. Dentre eles, eu quis destacar aqui para vocês a questão da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 4,65%. No ano de 2023, pouco mais de 2%, e o destaque negativo aqui se deu por conta da gasolina, que subiu 8,33% no mês, reflexo ali da reoneração dos combustíveis. Do cenário, do ponto de vista da taxa de desemprego, infelizmente, depois de 11 meses em queda, a taxa voltou a subir. Por que eu quis destacar esses dois pontos? A gente sabe que quarta-feira a gente tem reunião do Banco Central e esses são os pontos que são levados em consideração para um possível corte da Selic ou não. Posso até fazer um vídeo específico sobre isso, só sobre Banco Central e taxa Selic, enfim, indicadores que podem influenciar no corte ou na subida da Selic, mas esses são alguns aqui interessantes para a gente ter em vista. Vamos então para o resultado do mês, que é o que interessa aqui, falar do MAL11. No mês de março, o fundo oferiu uma renda operacional líquida, uma renda operacional imobiliária no montante de 8 milhões, considerando todos os ativos do portfólio. Então aqui a gente vai olhar os principais indicadores. Vendas. As vendas totais atingiram quase 95 milhões, crescimento de quase 16% quando comparado ao mesmo mês de 22. O NOI caixa representou também um crescimento, apresentou um crescimento de 34,3% quando comparado ao mesmo mês em 22 e um crescimento de 24,6% se considerarmos apenas os mesmos ativos do portfólio. Por que ele colocou isso? Porque durante esses últimos 12 meses o fundo realizou compras, adquiriu ali novos ativos, então comparando com os mesmos ativos do mesmo mês no ano passado, ainda tivemos aqui um crescimento de quase 25%. A vacância permaneceu em linha, como eu falei, algo entre 3% e 5% é normal de ter vacância em fundos de shopping. Claro, quanto menor, melhor, mas existe ali um movimento natural de vacância mais ou menos nessa faixa, ok? Ele faz aqui um disclaimer que essas análises desconsideram o Shopping Park Sul, visto que o ativo está em processo de maturação comercial e o fundo conta com uma renda mínima garantida. Tá? Sempre importante ressaltar isso. O fundo gerou então um resultado equivalente a 66 centavinhos por cota e distribuiu 78 centavos. A base acumulada de resultados a distribuir totaliza 6,6 milhões ou 72 centavos por cota ao final de março. A gente vai conseguir visualizar bem por que a geração foi tão baixa, analisando a DRE. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Muita gente ainda não é inscrita, então peço o apoio de vocês, beleza? Aqui a gente consegue então ter acesso à DRE para a gente visualizar o que aconteceu. Então a gente consegue ver aqui uma renda operacional imobiliária, como eu disse há pouco, de um pouco mais de 8 milhões. Certo? Tem um pouquinho aqui de receita financeira, então 8,3 foi o que o fundo gerou no mês de março. A gente vai para a linha das despesas. A gente sabe que tem uma despesa com CRI,
ela é sempre muito semelhante mês a mês, varia ali um pouquinho por conta dos dias úteis, enfim, mas aqui pouco acima de 1 milhão. Despesas operacionais, em regra, esse fundo tem despesas operacionais na casa de 450, 500 mil reais. Esse mês a gente consegue ver aqui que foi de 1.254.000, ou seja, quase 880 mil aí acima, ok? Então, aqui é um dos motivos dessa renda ter caído. Mas por que a despesa operacional foi tão alta? Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui a gente tem o total de despesas e o resultado que, de fato, o fundo gerou em março, pouco mais de 6 milhões, 66 centavinhos. Ele utilizou da sua reserva e distribuiu 78. Aqui embaixo, o fundo coloca a explicação dessas despesas operacionais terem sido tão altas nesse mês. A linha de despesas operacionais do mês de março considera o pagamento realizado ao vendedor Madureira Shopping, no valor de 878 mil, referente a recuperações de inadimplências de lojistas com fato gerador anterior à data da aquisição, que foram apuradas ao longo do ano de 2022 pelo ativo. Então, aqui ele explica que teve esse gasto, né, extraordinário e pontual. Eu peguei aqui o relatório do mês passado para a gente conseguir apurar isso direitinho. Então, eu estou aqui no relatório de fevereiro, a gente consegue ver as despesas operacionais, como eu disse aqui, entre 450 mil e 500 mil, tá? E subindo um pouquinho aqui no relatório de fevereiro, lembrando, pessoal, fiz vídeo também sobre esse relatório, então quem está aqui no canal acompanhando todos os vídeos já sabia desse custo que o fundo ia ter nesse mês. Então, o fundo colocou aqui um parágrafo falando sobre o pagamento da parcela retida do Madureira. Ele explica aqui que ele teve que fazer esse pagamento adicional no valor de 878 mil, que será paga em março. Então, quem está acompanhando os relatórios e os vídeos já sabia que o fundo ia ter esse gasto extraordinário no mês de março. Além disso, não foi só esse o motivo de ter gerado uma receita menor. Por exemplo, aqui em fevereiro a gente viu que ele gerou 83 centavinhos. Mas por quê? Porque aqui a renda operacional imobiliária também foi muito alta. Foi de quase 9 milhões. Aqui em março foi de 8 milhões. Então a gente tem aqui mais de 900 mil de uma renda operacional menor, somados a quase 900 mil também de uma despesa extraordinária, por isso o fundo gerou apenas 66 centavos. Porém, não entendo ser algo que a gente tenha que se preocupar. No próximo mês, as despesas operacionais devem voltar ao seu patamar normal. Então, aqui a gente já está falando de mais ou menos 9 centavinhos por cota. A gente consegue visualizar isso nesse gráfico. Se a gente olhar aqui nesse laranja, salmão, a gente vê as despesas do mês de março em 25 centavinhos, frente à despesa do mês anterior de 16 centavos. Então, só com essa despesa extra aqui, a gente está falando de 8, 9 centavinhos por cota. Essa variação aqui na renda operacional imobiliária é algo que acontece nos fundos de shopping, faz parte do seu mecanismo. Óbvio que é algo que a gente tem que acompanhar, mas o shopping, para você conseguir fazer uma análise do rendimento recorrente do fundo, é interessante analisar sempre os últimos 12 meses, ou pelo menos os 6 meses. E esse fundo, eu já fiz análises quanto a isso no último vídeo, eu até falei sobre isso. Ele tem esse patamar de recorrência de 78 centavos, inclusive o fundo vem performando acima do esperado. E isso não é minha análise. O próprio gestor comentou sobre isso numa live com Baroni. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir. Os primeiros 30 minutos da live, o gestor comenta a atualização do fundo. E ele comenta que alguns ativos estão performando até acima do que eles esperavam. Então, quem sabe a gente consegue imaginar aqui até o final do ano o fundo atingindo 80 centavinhos por cota. Eles estão sendo bem conservadores no aumento do dividendo. Lembrando que a Genial ela tem esse histórico, aqui fica bem claro para a gente analisar, que eles sobem o rendimento e raramente eles descem. Então, por exemplo, era 72 centavos, aí subiu para 75, foi para 77, aí eles distribuíram 80, viram que ia ficar um pouco apertado e agora está em 78. Mas, historicamente, sempre que sobe, dificilmente cai. Então, aqui nesse 78 me parece o patamar de recorrência bem tranquilo, pelo menos aí pelo ano de 2023. Aqui a gente consegue ver a lista de ativos do fundo, lembrando que o fundo conta com uma alavancagem, tem aqui esse parágrafo explicando de uma forma muito didática que a própria geração de caixa do fundo, mês a mês, ela é capaz de pagar as PMTs, tá? Que seriam as parcelinhas.
Então, por exemplo, nesse mês o fundo gerou 6 milhões e o valor total das PMTs seria de 1,88 milhão. Então, o fundo conseguiria pagar. Aqui ele traz o cálculo para a gente da porcentagem de alavancagem do fundo. Então, hoje o fundo conta com uma alavancagem de 16%. E por que eu estou destacando isso? Como a cotação está recuperando, a gente pode ter aí, quem sabe, num curto prazo ou no médio prazo, um corte na Selic. Se essa cotação superar ali os R$ 120, muito provavelmente o fundo vai fazer uma emissão e captando dinheiro, quem sabe ele pré-pague essa dívida. Seria interessante para o fundo. Resumo dos ativos, para quem quiser, é só acessar o relatório, está tudo muito tranquilo, não tem nada a comentar. Eu ficaria basicamente lendo aqui números com vocês, eu não quero tomar o tempo de vocês, mas todos os ativos estão performando bem quando comparados ao ano anterior. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. O grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Valeu!